Olá, eu acabei de fazer uma leitura de alguns trechos de cartas de amor que meu avô Bento de Melo escrevia para minha avó Odila Machado Melo. E eu estou exatamente na casa que foi deles. Eles já faleceram. O meu avô eu não o conheci pessoalmente, ele faleceu em 75, eu nasci em 80. E minha avó foi a minha referência de matriarca, né? Assim, eu vinha passar as férias, ficava meses por aqui na Fazenda dos Currais, que fica em Buritizeiro, Minas Gerais. E é uma fazenda urbana, né, que fica aqui de frente à Avenida Manuel Joaquim de Melo, que foi o meu bisavô paterno. E, enfim, passei minha infância e minha adolescência aqui, uma família mineira enorme, enorme, e muitas histórias, muitos amores, muitas lembranças, muitos lamentos, muitas saudades. E eu tive o privilégio de encontrar uma pasta com cartas que meu avô Bento ele escrevia para minha avó Odila. E muitas dessas cartas eram falando sobre o cotidiano, sobre a vida aqui na fazenda. Eles viajavam, às vezes a minha avó ia para BH ou ia para alguma outra cidade para fazer alguns exames. Ele ficava, ou vice-versa, ele ia vender algumas coisas. Tiveram 10 filhos. Então era falando dessa vida, desse cotidiano, do leite, da terra, e que conseguiu vender, e da falta de grana, e das crianças, e da saúde, e da cidade, né? Como a cidade ia se transformando também nesse intercurso. E eram cartas de amor. Muitas delas, aliás, todas elas, reverenciavam a minha avó e davam esse tom de minha querida Odila. E sempre tinha uma assinatura do seu Bento, né? Assim, ele falava várias coisas, dava várias notícias e se declarava a ela o tempo todo. E falava o meu mais afetuoso abraço do seu Bento de Melo, do seu Bendoca. E várias delas também, no processo que ele foi adoecendo, né, que ele foi descobrindo que ele tinha câncer, várias delas falavam muito de um amor muito genuíno, de um amor escolhido e vivenciado, e um amor maduro que ele sentia por ela, e de uma gratidão assim enorme por isso, por essa doação, né, desse amor, essa doação de uma vida inteira juntos. E o mais interessante é que eu encontrei as cartas dele, que quando a minha avó faleceu em 2000, meu pai e minha mãe, a minha mãe que é filha dos dois, Kátia, inclusive vários trechos que eu li falavam dela também, eles organizaram essa pasta com essas cartas e eu descobri tem uns 3 anos, né, fazendo uma outra mudança na casa da minha mãe, eu descobri essa pasta, eu fiquei em choque, fiquei muito alterada e não consegui até hoje ler, de fato, esse material todo. E aí selecionei alguns trechos que me pescavam assim o olhar, né? E cartas fazendo divagações dele, né? Falando sobre amor, falando sobre desejo, sobre a distância, sobre família e o que pode impedir desse amor ele se manifestar. E o interessante é porque eu tenho as cartas dele, mas não tenho as respostas dela. E eu conhecia minha avó pessoalmente, mas não conheci meu avô pessoalmente. Então eu vou fazendo um cruzamento aí de pessoas e de histórias. Provavelmente isso vire um livro também, indo com muito cuidado porque são questões muito pessoais assim, né, e que mexem realmente muito, muito comigo. Mas eu achei de uma lindeza e de tratar, né, de coisas tão comezinhas assim, da terra, da cidade, da saúde, do tempo quente horroroso que ele coloca, do carnaval. Eu falava, eu não sabia disso, assim, que meu avô, ele adorava o carnaval. Eles na verdade, os dois, né, eles iam para os bailes, eles se fantasiavam, eles
né, aproveitavam assim o que podiam da vida que eles tinham. E com muito amor e com muita devoção, assim. Ele é muito quieto, ele acho que ele se dava, né, ele se manifestava mais pelas palavras mesmo, do que, né, o falar, né, a presença, assim. Minha avó, nos poemas dela também, alguns vídeos, acho que os primeiros foram poemas dela falando da saudade dele depois que ele faleceu. Ela escreveu muito também, ela escrevia muito, mas eu não tenho os registros dela. Eu tenho um caderno que fala sobre todos os partos, ela fazia listas, ela registrava coisas, assim, como se a memória não fosse capaz de reter. Então ela escrevia muito, assim, muitos comentários, assim, muitas informações também desse dia a dia. Mas assim, quem morreu, quando morreu, como morreu, quem nasceu, como foi o nascimento. E muitas cartas falando de saudade, falando de lembrança, falando de uma resiliência desse ser mãe, né? Imagina, 10 filhos. Uma carta linda falando, festejando, né? E dando votos de 15 anos. Enfim, eram duas almas que se encontraram a partir de muito amor, a partir de muita arte, de muita expressão, né? E foi muito bonito, assim, sei lá, foi bem apaixonante mesmo. Enfim, ainda estou revolvendo, me debulhando nessas coisas todas, estar aqui nessa casa, nessa fazenda à margem do São Francisco e que fala tanto de mim e preservar essas histórias para minha filha, para as minhas incursões e excursões, né, por esse mundo e por mim mesma, né, dentro e fora dessas histórias. Eu, com muita emoção e num estado muito de plenitude mesmo, assim, por estar aqui em Buritizeiro, por estar com essas cartas, por não ter conhecido meu avô pessoalmente, mas por me reconhecer muito nele quando ele fala de amor, quando ele se coloca, né, como uma pessoa que festeja e uma pessoa que dança e que, né, tem essa leveza assim nesse caminhar da vida dele. Mesmo sem conhecê-lo, me reconheço muito por todas as mazelas, por todos os lamentos, né, de uma terra que era muito próspera, né, de uma condição que era muito próspera, mas que não se soube. Aí são aquelas velhas e tradicionais histórias, né, de família, né, aqueles movimentos épicos, né, de formação de uma família e de uma condição, de uma existência mesmo, né, com vários reveses e com várias alegrias também. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi muito emocionante, está sendo. Virão ainda muitas coisas. Até a próxima e quero te ler. Obrigada.